Hoje eu trouxe um modelo de slide diferente para vocês, né? Esse é um modelo do slide Gu, né, que eu baixei. Ele tem um fundo verde e tá no formato de caderno, né? Caderno pautado, e eu vou apresentando as informações nesse caderno pautado, tá? Só situando o que tem uma pessoa com deficiência visual que tá escutando essa aula. Tá bom? Então, a nossa aula 10, a gente já entra na hidrodinâmica, né? E essa é uma aula específica sobre a equação da continuidade, tá bom? Primeiro, eu trago aqui uma situação que já foi colocada lá na aula 1, né? Por que em Óbidos, Pará, fica o lugar mais fundo do rio Amazonas? Então, aqui vocês têm 3 fotos, né? A primeira foto à esquerda é uma foto que eu tirei de um blog, óbidos.net.br. Provavelmente é uma foto lá do alto da Serra da Escama, que mostra o rio Amazonas, que passa na frente da cidade de Óbidos. E lá em frente da cidade de Óbidos, eu já estou dando um pouco da resposta, mas assim, é o lugar mais estreito do rio Amazonas. E a gente vai ver qual é essa relação de lugar mais estreito para lugar mais fundo, tá? Então, as próximas duas fotos, mais abaixo nós temos a placa da construção da placa da Praça do Estreito. Essa é uma foto minha que eu tirei em 2010. Essa praça foi construída em 2008 em homenagem a essa garganta do rio Amazonas. Do lado direito tem um monumento, né, em homenagem a esse lugar mais estreito do rio Amazonas, com um triângulo retângulo, né, invertido. E ele vai apresentar aí cavado, né, como se fosse o caminho, né, do rio Amazonas, e quando ele sai de Óbidos, ele forma o que eles chamam de delta, certo? Então, vamos entender por que essa situação do rio Amazonas. Vamos analisar a seguinte situação. Então, eu coloco aqui uma figura, né? A gente vai entrar aqui na demonstração da equação da continuidade, tá? Para a gente demonstrar a equação da continuidade, nós partimos de uma ideia bem geral, que é uma ideia de um cano, né, com áreas de secção transversal diferentes e alturas diferentes em 2 pontos desse cano. Então, é um cano, né, que tá chamando de ponto 1 mais acima, né? Então, ele vem de um ponto mais superior e ele tem uma área mais larga, então tá indicando lá A1, V1, uma setinha do V1 indicando a velocidade do fluido, e aí esse cano desce se estreitando mais, e aí no nível mais baixo indica uma área A2 mais estreita e uma velocidade V2. Lá em cima, ele pega um pequeno elemento desse cano, né, que forma um cilindro, de altura x1, e mais abaixo ele pega também um pedaço desse cano, né, indicando um cilindro de altura x2, ok? Então, qual é a ideia aqui? É que toda massa que passa por esse ponto 1 lá em cima, a massa de fluido, ela vai chegar lá embaixo, então a massa não vai se perder. Então, esse é o princípio de conservação da massa. Então, como a massa se conserva, eu posso dizer que a massa na posição 1 é igual à massa na posição 2. Mas quando nós estamos lidando com fluido, a gente substitui a massa pelaquela relação de densidade. Como a densidade é massa vezes volume, massa sobre volume, então a massa vai ser a densidade vezes o volume. Por isso que essa próxima linha da equação é ρ1 vezes V1, onde ρ é a densidade do líquido, né? ρ1 vezes V1 é igual a ρ2 vezes V2. Então, como na linha de cima tá M1 igual a M2, embaixo vai ficar ρ1 vezes V1, que é o equivalente a M1, que é igual a ρ2 vezes V2, que é o equivalente ao M2, ok? Mas isso é no caso do fluido de um ponto a outro mudar de densidade. Mas, geralmente, ele não muda de densidade de um ponto a outro. Então, eu vou considerar
né, a mesma densidade, tanto no ponto 1 quanto no ponto 2. Então, em vez de chamar de ρ1 ou ρ2, eu chamo só ρ, certo? E aí, eu reescrevo a equação. No lugar de ρ1, eu coloco ρ vezes o V1, que é igual, no lugar do ρ2, eu coloco ρ vezes o V2. E aí, como os ρ's são iguais, dividindo por ρ, sobra V1 igual a V2. Mas o que é o volume desse cilindro nesses dois pontos aí? O volume ele vai ser, o volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura. Então, no caso 1 aqui, eu tenho a área 1 vezes o x1, certo? E lá embaixo, no 2, eu tenho a área 2 vezes o x2. Se eu dividir isso pelo intervalo de tempo, o que eu vou chegar? Quando eu divido x1, né, por ΔT, isso dá o V1, que é a velocidade. Quando eu divido x2 por ΔT, dá o V2. Então, que relação eu chego aí? Área 1 vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes velocidade 2. Aí tá um V minúsculo, né? A1 vezes V1 igual a A2 vezes V2. Esse A é maiúsculo de área, certo? Então, essa é a equação da continuidade. Área 1 vezes V1 é igual a área 2 vezes V2. Então, eu tenho aí a relação entre duas grandezas, entre área e velocidade. Vamos ver a implicação disso, né? Então, essa relação entre área e velocidade aí significa, como elas estão multiplicando do mesmo lado da igualdade, significa que elas são grandezas inversamente proporcionais, né? Então, área 1 vezes V1 igual a área 2 vezes V2. Então, como no ponto 1, área 1 vezes V1 eles estão multiplicando, então, quando uma cresce, a outra diminui. Ou seja, se eu tenho uma área maior, eu vou ter uma velocidade menor. E se eu tiver uma área menor, eu vou ter uma velocidade maior, ok? Então, essa equação da continuidade, ela representa o princípio de conservação da massa para os fluidos, onde se A é a área e V é a velocidade, certo? Então, agora vamos pegar essa equação e vamos analisar a situação que foi perguntado lá no início, do rio Amazonas em frente à cidade de Óbidos, ok? Então, eu fiz um desenho aqui para mostrar a secção transversal do rio, né? Então, na margem aí tá a cidade de Óbidos, como se eu estivesse dentro do rio olhando para ele, né? Então, eu olhando de frente para o rio. E aí aparece um vale, né, cavado nessa imagem, indicando um A lá dentro desse vale, e a água do rio Amazonas, certo? Então, nesse vale aí vai estar o rio Amazonas. Observe que o que é essa A? Lembra que o rio está passando, né, hidrodinâmica, então ele está tendo uma certa velocidade. Na frente do rio Amazonas, o que vai acontecer? O rio ele é mais estreito. Apesar da gente andar, às vezes, de balsa, de barco, e a gente andar por alguns lugares em que a gente percebe que o rio é mais estreito lá, mas aquele lugar por onde a gente passa não é o único lugar por onde o rio está passando. Então, às vezes, ele forma vários braços. Mas no caso de Óbidos, é uma garganta mesmo. Então, o rio só passa por lá. E aí, como diminui a área, imagina, o rio Amazonas é o maior rio do mundo, né? Então, é um fluxo de água muito grande. Então, quando chega ali em frente à cidade de Óbidos, ele estreita. Então, diminui essa área da secção transversal. Se diminui a área, pela equação da continuidade, o que vai acontecer? Vai aumentar a velocidade, né, da água. E aí, aumentando a velocidade, vai cavar mais o fundo, né? Então, isso vai tornar ali em frente à cidade de Óbidos, já tá, né, cavando cada vez mais, mas vai tornar o lugar mais fundo também do rio Amazonas. Justamente porque tem essa relação entre área e velocidade, né? Como menor é a área, maior vai ser a velocidade, mais vai cavar o rio, né? O fundo do rio. E ainda tem mais um detalhe, mais vai acontecer o fenômeno das terras caídas, que eu vou já mostrar no próximo slide para vocês, tá bom? Em Óbidos, é um texto que aparece aqui embaixo, né? Em Óbidos está localizada a garganta do rio Amazonas, entre aspas, menor distância entre as margens e menor área de secção transversal do rio, que eu acabei de falar para vocês. Na placa que eu mostrei anteriormente,
Aparece, deixa eu ver se aparece aqui. Aparece, olha, qual é a distância mínima entre as margens. Largura máxima, 1.724,17 metros. Largura mínima, 1.663,76 metros. E largura média, 1.693,96 metros. Aqui não aparece a profundidade, mas segundo relatos lá que eu escutei, de medidas que já fizeram lá em Óbidos, chega a cerca de 110, 120 metros de profundidade, né? Da época que eu fui lá. Agora deve estar até maior. Aqui, olha, é o fenômeno das terras caídas. Isso acontece muito lá no município de Óbidos, porque como o fluxo, a velocidade do rio é muito grande, né? Então, o rio ele vai acabar degradando essa margem, né? E também tem o fato das pessoas tirarem a vegetação, né, da beira do rio, e isso não sustenta, né? Acaba não sustentando o solo, e aí o solo acaba caindo no rio. Esse é o que a gente chama de fenômenos de terras caídas, né? Essa é uma foto de um jornal que eu tirei para mostrar para vocês. Tem uma coisa interessante que quando eu fui lá, já faz tempo que eu não vou em Óbidos, mas quando eu fui na época, perguntava assim, por que que o cemitério era na beira da cidade, né? Ninguém entendia porque um dos lugares mais bonitos para ver o rio era do cemitério. E depois a gente descobriu que, na verdade, o cemitério ele não era na beira do rio, né? Que pelo fenômeno das terras caídas, né, foi caindo, e o cemitério acabou ficando na beira do rio. Não sei nem como é que tá agora a situação, né? Porque era de se esperar que depois de um tempo, né, corria-se o risco do cemitério também, né, se desfazer lá com o fenômeno das terras caídas, né? Isso acaba sendo um problema social também. E aí, nessa equação, aparecem as grandezas área vezes velocidade, né? E o que é essa área vezes velocidade? Então, ela aparece de um lado da igualdade e aparece do outro lado também. Então, o que significa essa área vezes velocidade? A gente chama de fluxo ou vazão, né? Então, essa área vezes velocidade num determinado ponto é o fluxo de fluido, de água, de gás, entendeu? Então, para você calcular o fluxo, você pega a área, né, daquele cano, da secção, vezes a velocidade. Uma outra forma também de você entender a vazão é calculando ou a vazão mássica ou a vazão volumétrica. A vazão mássica, a vazão, ela é dada por um φ maiúsculo, né, que é aquele zerinho cortado, assim, uma letra grega. E aí a vazão mássica, ela é dada por φ igual a ΔM sobre ΔT, onde ΔM é o quanto passa de massa, por exemplo, num determinado tempo num cano, né? Então, como a unidade de massa é quilogramas no SI, a unidade de tempo é segundos, então a unidade de fluxo de vazão mássica ou fluxo mássico é quilograma por segundo. E existe a vazão volumétrica também, que é aquela que mede a variação do volume no intervalo de tempo. Então, fica φ igual a ΔV sobre ΔT, né? Onde esse ΔV é a variação de volume, que é dada em metros cúbicos, e o ΔT em segundos. Então, a unidade de vazão volumétrica é metro cúbico por segundo, certo? E aí, eu trago 3 exercícios aqui para vocês, que eu vou deixar para vocês resolverem, e durante a aula, né, de quarta-feira, eu tiro as dúvidas, se vocês não conseguiram resolver, a gente discute um pouco eles, tá bom? Eu vou ler só para vocês pensarem, já começarem a pensar um pouco sobre essas questões. Então, a primeira questão diz o seguinte: um fluido ideal percorre um cano cilíndrico em regime permanente. Lembra, olha, aqui já tem 2 conceitos, fluido ideal e regime permanente, das aulas anteriores. Em um estrangulamento, onde o diâmetro do cano fica reduzido à metade, a velocidade do fluido fica, letra A, reduzida a 1/4, letra B, reduzida à metade, letra C, a mesma, letra D, duplicada ou letra E, quadruplicada. Então, pensem
E aí, se vocês quiserem discutir com os colegas, e aí na quarta-feira a gente se encontra para conversar sobre isso. A segunda questão, ela vai falar sobre o estreitamento. É uma questão interessante para vocês observarem em casa. Quando você liga a torneira e aparece na figura uma torneira, né, ligada com a água caindo, e conforme a água vai caindo, ela vai estreitando, né? E aparece logo acima a área 1 e embaixo na água a área 2, com uma diferença de altura H. E aí a questão fala o seguinte: o filete de água que sai de uma torneira tem a forma representada na figura ao lado. Abre parênteses. Abra uma torneira em sua casa e verifique que ela realmente estreita à medida que cai. Letra A. Por que ocorre o estreitamento do filete de água? Sugestão: pense na aceleração da gravidade. Letra B. Suponha que a água sai da torneira cuja secção possui área igual a 2 cm², com uma velocidade de 2 cm por segundo. Em quanto tempo se enche uma garrafa de 1 litro com essa torneira? Vou deixar aí para vocês. E a terceira questão é a história de uma caixa d'água. Então, tem a figura de uma caixa d'água com um encanamento, né? Um saindo de lá de cima da caixa, outro de baixo da caixa. E esses encanamentos vão dar em 2 torneiras que tem um copo embaixo dessas torneiras, torneira T1 e torneira T2. A questão fala o seguinte: a figura representa uma caixa de água ligada a 2 torneiras T1 e T2. A superfície livre da água na caixa tem área A igual a 0,8 metros quadrados. E as vazões nas torneiras são 5 litros por minuto e 3 litros por minuto, respectivamente. Pode-se afirmar que o módulo da velocidade V com que a superfície da água desce vale quanto? Então, vocês vão encontrar esse módulo da velocidade V que a água desce aqui da caixa d'água, ok? Então, não se esqueçam de fazer as atividades previstas no nosso guia dessa semana, tá? Coloquei uma foto minha aí, ainda com uma camisa de física. E é isso. Então, obrigada, tá? Então, aí estão os créditos.